Tá, agora, hein? Show, começou a gravação. Paula, essa pergunta que você fez eu acho bem pertinente. Deixa eu compartilhar aqui, porque eu estou com a tela de Flow aqui. Essa aqui, ou essa aqui? Essa aqui. Chegou aí para vocês, pessoal? Chegou. Beleza. Galera, para quem não sabe do que eu estou falando, assim, o meu Flow ele tá em inglês, tá, pessoal? Mas, novamente, se alguém tiver tendo problema aí para entender os elementos, e Carlos, você falou o nome do elemento, o seu está em inglês, mas para mim tá em português, eu estou confuso, podem gritar aí também que eu boto aqui minha ordem em português, tá, galera? Então vamos lá, Paula e todo mundo que está assistindo. Pessoal, aqui em cima, tá? A gente tem esse botão onde a gente tem que escolher entre auto layout ou forma livre, que são as duas maneiras da gente visualizar o canvas, né, o painel aqui, a tela de criação de flow. Hoje em dia, quando a gente for criar um flow, né, nas orgs atuais, quando a gente for criar um flow, vai aparecer para vocês dessa maneira, como auto layout, ok? Onde ele já traz a caixa de inicialização do flow e o bloquete mostrando que depois daquele elemento não vai acontecer mais nada, é o fim da execução do flow. Abrindo aqui na direita, e aí aqui na direita, cada vez que a gente selecionar algum dos elementos, né, vai ter aqui a tela de configuração, para que a gente coloque todas as informações que a gente precisa. Para que a gente possa adicionar um elemento novo, tem que vir na bolinha, no lugar específico, selecionar o elemento que a gente quer. Estou mexendo rápido, porque isso aqui ainda não é o foco, tá, pessoal? Eu posso ir mais fundo nisso aqui depois, mas isso aqui não é o foco ainda. Então, aí aqui a gente tem que selecionar, e quando a gente selecionar, por exemplo, vamos dizer que é um Get Record, ele abre aqui na direita, como eu falei para vocês, as configurações, e aí ela vai se preenchendo, vai abrindo mais opções para a gente configurar à medida que vai sendo preenchida. Ok? Isso é o auto layout, como que hoje em dia o Flow automaticamente traz para vocês. Agora, eu comecei a estudar Flow quando a gente ainda estava fazendo a transição de Process Builder para Flow. E lá, o padrão era esse aqui, o chamado Freeform. Então, os elementos na tela, eles estão soltos para que a gente possa movimentá-los como a gente quiser. O elemento de start na tela, por exemplo, está balançando porque eu estou mexendo o mouse, percebem? E aí o que acontece? Na esquerda a gente tem a nossa caixa de ferramentas, ok? Com uma guia sendo dos elementos que a gente adiciona para o nosso flow e a outra o que a gente gerencia, variáveis e outros recursos, tudo bem? E para a gente poder adicionar um elemento na tela, é o clique e arrasta. E aí a tela vai abrir sobrepondo o que está no Flow, de forma que a gente só consegue, né, voltar para a tela do Flow ou se a gente terminar de criar esse componente, né, terminar de criar esse elemento com as suas informações, ou a gente clicar em cancelar, e aí ele some daqui. Tá? Aí, como eu falei, particularmente, pessoal, eu sou acostumado a trabalhar com o Freeform, tudo bem? Eu prefiro trabalhar com o Freeform, mas, se estiver muito confuso para vocês, eu posso ir pelo Auto Layout, tá bom? Belezinha, pessoal? Dessa questão aí do Freeform, do Auto Layout, vocês conseguiram entender? É uma coisa bem simples, mas que eu acho que muita gente talvez não tenha noção. Porque é um botãozinho ali que hoje em dia fica meio não tão destacado. Eu estou esperando um pouquinho só para ver se o pessoal está digitando resposta ou dúvida, tá, Eudimar? Calma. Não, beleza. Tranquilo. Porque às vezes o pessoal tá tímido. Às vezes o pessoal tá tímido, não quer ligar o microfone e tal. O tá liberado para vocês interagirem, tá? Dentro das pautas aí. Fiquem à vontade. Daqui a pouco eu vou começar a ter flashbacks de quando eu dei aula de inglês durante a pandemia. Eu falava. E aí, gente, tá todo mundo entendendo? Um silêncio e um mar de câmeras desligadas. Aqui, pelo menos, eu tenho a certeza que a galera tá interessada. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes da gente começar
a construir alguns flows, eu acredito que é importante a gente repassar por alguns conceitos, muito rapidinhos, tá, galera? Só para poder facilitar a nossa vida e para que o pessoal que está chegando agora com o Flow consiga também se situar, beleza? Pessoal, primeiro ponto, assim, macro de Flow que eu quero que vocês entendam, e talvez tenha gente que discorde de mim, talvez tenha gente que até ache um problema isso que eu vou falar. Gente, Flow é que nem Apex. Flow é uma ferramenta para automatizar processos dentro da plataforma. A diferença é que o Flow é muito mais visual. E sim, o Flow tem alguns limites, né? Os limites do Flow são bem menores do que os limites gerais do Apex. Mas em termos de entender o que a gente está fazendo, Apex e Flow são basicamente a mesma coisa, pessoal. Tá? São ferramentas de automação da plataforma para que a gente possa tornar mais fácil a vida dos nossos usuários. Para que a gente possa tornar mais fácil, para que a gente possa reduzir erro de entrada de dados, né? Para que a gente possa acelerar alguns processos, tudo bem? Porque aí os usuários não precisam manualmente ficar colocando algumas informações dentro dos registros, tá? Então, assim, tendo dito isso, momento interação com vocês. Vamos lá, uhul, Pop Quiz. Não, mentira. Se alguém quiser responder, sinta-se à vontade para abrir o microfone e falar. E se não quiserem também, sinta-se à vontade. Ou manda ele no chat, tanto faz. Gente, quando a gente está aprendendo código, antes da gente aprender qualquer linguagem de programação, seja ela Apex, seja qualquer outra linguagem de programação, a gente precisa aprender uma coisa. Qual é essa uma coisa que a gente tem que aprender antes de aprender código? Lógica. Beleza. A lógica de programação. Show. Que em outro nome pode ser algoritmo, né? A gente aprender a escrever a forma como a gente quer que o nosso programa funcione, que o nosso código funcione. Beleza. Aí é que está uma grande semelhança, se não a maior semelhança do Flow para o Apex, pessoal. A gente precisa entender de lógica. Porque, olha só, vamos lá. Ainda num conceito muito básico, tá, galera? Só para ajudar todo mundo a entender. Vamos dizer que a gente tem um código, pessoal, onde a gente vai precisar usar uma variável chamada x. Tudo bem? E aí eu chego em uma certa linha do meu código e eu boto assim, escreva na tela o valor de x. Tudo bem? Beleza. Gente, pergunta. Qual é o valor de x? É bola curva mesmo, tá? Mas qual é o valor de x? Vai quebrar, não tem valor se não determinou qual valor. Muito obrigado. É exatamente essa a ideia. E como é que eu quero saber qual é o valor de x? Ou vai quebrar, ou vai trazer nulo. Aí vai depender realmente, né, de onde que a gente está trabalhando. Ou vai trazer zero, sei lá. Vai trazer lixo, não sei. Mas a questão é, a variável não foi usada em momento nenhum. Em momento nenhum um valor foi atribuído a ela. Como é que a gente quer saber qual é o valor dela? Se ela nunca foi usada, né? Aqui no Flow é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado para que a gente construa o nosso código, o nosso Flow, que na verdade ele é um código, né, gente? Só que, como eu falei, mais visual. Para que a gente construa o nosso Flow de forma bem estruturada e funcional. Tá bom? Beleza? Galera, vamos entender os componentes do Flow, tá? Vamos lá. Começando aqui por esses 3 componentes, tudo bem? Como vocês podem ver, o título deles é Interaction, interação, né? Esses 3 componentes são aqueles que servem para o nosso Flow interagir com plataformas externas, outros tipos de eventos da nossa plataforma,
ou, como o último elemento mostra aqui, um erro personalizado, para que a gente possa auxiliar o nosso usuário de uma maneira mais direcionada, para que ele saiba, né, o que aconteceu, o que causou o erro, onde que provavelmente estava o problema em como ele estava usando, ou o registro, ou o evento que ele estava trabalhando, enfim. Tá? Então, os elementos de interação, eles podem fazer, né, são 3, dentro deles a gente pode fazer várias coisas, a gente pode fazer várias chamadas. Né? A gente pode fazer interação com várias outras coisas dentro da nossa plataforma. Tá? Inclusive, uma adição relativamente recente do Flow é que agora a gente pode fazer chamadas HTTP com autenticação, coisa que antigamente a gente só podia fazer com o Apex. Né? Então, se a gente quisesse de alguma forma fazer uma chamada HTTP para um outro site, usando login, credenciais e afins, a gente tinha que usar um Apex, não dava para fazer isso por Flow. Hoje em dia, temos as ferramentas para isso. Tá bom? Então, essas são os 3 componentes que nós temos aqui. Né? Uma ação, aí tem um monte de ação que já vem pronta e nós podemos criar ações personalizadas. Né? Um subflow e um erro personalizado. Subflow, pessoal, pode parecer óbvio, mas como eu disse que eu vou explicar, é um flow que você construiu para ser chamado sempre que outro flow chamá-lo, ou um Apex chamá-lo. Tá? Carlos, mas por que eu vou colocar um flow dentro do meu flow? Porque aí o seu flow vai ficar muito mais saboroso, porque se flow é muito bom, 2 flow... Brincadeira. Porque, pessoal, algumas lógicas que a gente vai trabalhar, elas podem ser necessárias. Eu voltei aqui para a tela da apresentação e vi a pergunta da Paula sobre custom erro. Paula, excelente pergunta. Eu não manjo tanto de Apex, então eu não sei te dizer por eu não manjar tanto de Apex. Desculpa. Mas vou procurar essa informação para depois poder compartilhar e peço para a Kênia e para o Odmar replicarem para o pessoal da comunidade, tá bom? Vou entender aí direitinho se eles são meio que um para um ou coisas do gênero, tá? Então, retomando o raciocínio, pessoal. Pessoal, às vezes a gente tem uma lógica que ela precisa ser utilizada em mais de um lugar, tá? Às vezes a gente tem uma lógica que ela vai se repetir em vários momentos. Se essa lógica vai se repetir, ao invés de a gente colocar essa mesma lógica, da gente construir essa mesma lógica em todos os flows que ela precisa existir, por que a gente não faz um flow que tem essa lógica e esse flow vai ser adicionado em todos os outros flows que a gente precisar? Por quê? Reduz o tempo de manutenção, reduz a chance de que em algum lugar seja feito de um jeito diferente e saia errado, reduz a necessidade de ir em cada flow consertar aquilo dali, tá? Aquela lógica, se ela tiver algum tipo de mudança, tá bom? Galera, sobre os elementos de interação, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ser ali pelo chat mesmo, se não quiser abrir o microfone. Vou seguir. Gente, não é porque eu estou seguindo que não podem fazer perguntas de coisas anteriores, tá? Se alguém precisar perguntar de coisa anterior, manda ver. Então, só o Cleverton ali que está respondendo ali. Sim. Que sim. Pode ser considerado exception, sim. Também pode ser erro de regra de validação em campus em um screen flow. Regra... A pergunta da Paula que ele está respondendo. Sim. O Moisés levantou a mão. Fala, Moisés. Cara, boa noite, né? Cheguei um pouco atrasado aqui. Tá me ouvindo? Sim, pode perguntar. Meu cachorro tá meio bravo aqui. Cara, sobre o custom erro, esse cara aí, dentro dele eu preciso ter, por exemplo, para poder ser acionado, eu tenho que ter alguma verificação anterior, por exemplo, eu tenho um status que ele é atualizado, né? E ele gera esse exception do custom erro, ou eu posso jogar ele direto dentro do flow? Ele só fez uma interação que o usuário não poderia executar e ele disparar isso.
sem ter uma validação anterior. Sim. Cara, o custom erro, você vai construir ele aqui dentro da plataforma, sacou? De acordo com o evento que te for retornado. Entendeu? Porque, por exemplo, você fez um get record, obter registros, né? Ele pode dar erro na busca dos registros, porque você botou lá uma lógica para buscar que deu algum erro, por exemplo, né? Ou um update record, pode dar um erro também, porque você botou um valor que você não podia botar, que o usuário não tinha acesso. Tem várias coisas. Você pode, ao invés de só ter o erro padrão, você pode puxar um custom erro que vai disparar um e-mail específico. Isso tudo você vai construindo ali dentro, tá? Do elemento. Entendi. Que vai disparar um e-mail para uma pessoa e vai atualizar um registro de log que você tem e vai fazer um não sei o quê. Entendeu? Sim. Então, eu poderia, por exemplo, substituir, por exemplo, uma regra de validação de uma oportunidade. O cara não poderia alterar o status, por exemplo, ele estava o status como fechado e ganho. Se ele quisesse voltar esse status, eu poderia lançar uma exception por isso? Não. Não, né? Aí você entrou num outro ponto que tem a ver com a arquitetura da Salesforce, que são as camadas pela qual o registro passa antes dele ser salvo. Então, a regra de validação, ela vem antes de um flow. Sacou? O que acontece? A regra de validação, eu estou começando a entrar um pouquinho mais em detalhe, mas só para ajudar a exemplificar, tá, pessoal? A regra de validação, ela impede que seja feito um commit da informação que você está alterando. O flow, ele vai tentar fazer um commit. Na verdade, você tem dois tipos de salvamento por flow. Você tem o antes do salvamento e o depois do salvamento, que eles vão ter várias características próprias, né? Mas ainda assim, eles acontecem depois da regra de validação. Sacou? Acontecem depois da regra de validação. Então, a regra de validação por isso, inclusive, Moisés, que quando a gente vai fazer, por exemplo, upload de vários registros, a gente tem que prestar atenção em regras de validação, se elas estão ativas ou não. Porque você está lá fazendo um upload de 10 mil registros, cara, e, sei lá, 3 dele não passam na regra de validação. Pronto. Sacaneou com o seu upload de 10 mil registros de graça, sabe? Ou então sacaneou com não sei quantos registros, entendeu? Entendi, cara. Entendi sim. Beleza. Nessa, eu tô falando isso porque foi um cenário que eu passei hoje e eu tava tentando burlar e não consegui. Porque a regra de validação você não burla. Beleza. Entendeu? A regra de validação ela é antes de salvar, tá? Beleza. Obrigado. Nada. Vou continuar, pessoal. Vamos lá. Lógica. Esses elementos que a gente tem aqui são, vocês vão ver aí nas ordens de vocês em português, atribuição, decisão, loop, transformar, como é que isso aqui está em português? Como é que isso aqui está em português? Eu não lembro. Eu sei que isso aqui é filtro de coleção e eu acho que isso daqui organizar a coleção. Gente, eu não lembro como é que isso aqui está em português. Dimar, depois acha aí para mim, por favor, como é que esse aqui está em português. Que eu não lembro como é que esse elemento está em português. Só para não falar um nome diferente do que está para o pessoal e eles se perderem. Mas esse aqui ele serve para que a gente possa ordenar uma coleção, tá? Uma coleção de registros, uma coleção de campos, uma coleção das informações que a gente tem. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. O que são cada um desses elementos aqui? O assignment, ele é utilizado para que a gente... Um adendo aí, só para responder 2 perguntas. Tá. Vamos passar. O Guilherme, ele perguntou se tem algum limite de subflow ou posso vincular quantos for necessário. Acho que eu né? E o Fernando Cruz, ele pediu algum exemplo de quando não usar o subflow, se tem alguma parte, 2 perguntas para a gente seguir. Acho uma boa. Vamos lá. Limite de subflow. Teve alguém até que fez um comentário aqui. Era isso mesmo que eu ia falar. O que o Dirceu respondeu é exatamente isso, Guilherme. Um subflow, quando ele é adicionado e executado, ele começa a contar os limites do flow que chamou ele. Tá? Então você tem que estar atento, porque se forem... A gente tem um limite de 150 chamadas DML dentro de um flow. Tá?
Se a gente já usou 100 chamadas DML e aí chamou um subflow, esse subflow só tem 50 chamadas DML para usar. Tá? Aí, se esse subflow termina de rodar e a gente volta para o flow pai, é a quantidade de chamadas DML restantes depois do subflow. Tá? Sempre que a gente... E isso não é só, pessoal, para flow e subflow. Se um flow chama Apex, se um Apex chama flow, quando a gente tem eventos na plataforma que um chama o outro, eles engatam em seus limites, tá? Isso é muito importante da gente prestar atenção, tá bom? O Fernando perguntou o negócio de exemplo de uso e quando não usaram um subflow. Cara, deixa eu ver o que a Monique falou. Obrigado, Rodrigo. Classificação de coleção. Já vou explicar o que foi isso aí. Aqui usamos, por exemplo, tem o flow principal, o main update, after save, é o subflow que é a automação. Bom, vamos para um exemplo mais concreto, pessoal. Eu quero que toda vez que uma oportunidade seja aberta ou um caso seja aberto, tá? Então, se uma oportunidade for aberta ou um caso for aberto, o gerente da empresa XYZ, o gerente da empresa que está abrindo a oportunidade ou o caso, receba um e-mail. Tudo bem? E ele tem que receber o e-mail com nome do caso ou nome da oportunidade, data de abertura e a descrição. Ou a descrição da oportunidade ou a descrição do caso. Ao invés da gente construir essa lógica de buscar contato, buscar e-mail e fazer o envio em 2 flows separados, né? Porque são 2 flows separados. Um para quando a gente tem a oportunidade que abriu e um para quando tem caso que abriu. A gente faz a lógica para o envio de e-mail em um flow só. Esse flow vai receber as informações de quem chamou ele. Ou o flow de oportunidade, ou o flow de caso. Tá bom? E aí, quando ele for fazer o envio de e-mail, vai para ali. Se a manutenção precisar ser feita, gente, agora tem que ser para o gerente e para o subgerente. A gente só tem que ir em um lugar adicionar o subgerente. Onde que a gente vai pegar esse e-mail do subgerente? Agora tem que mandar o e-mail para o gerente, para o subgerente e tem que informar também um prazo, sei lá, coisas do gênero. Entenderam? Beleza? Quando não usar um subflow. Fernando, se a lógica que você quer construir ela for muito específica para aquela automação sua, aí não é necessário você fazer um subflow, porque aí a gente vai para o outro caminho que cara, você vai começar a ter um monte de flow na sua org, sendo que tem flow ali, tem subflow ali que não é utilizado em mais de um lugar, que não precisa ser usado em mais de um lugar. Nunca é chamado além de um flow específico. Entendeu? E pessoal, não entendam como se subflow fosse uma coisa fixa. Carlos, antigamente a gente usava a lógica toda dentro de um flow. Como começou a expandir, pegamos essa lógica e criamos um subflow e a gente sempre roteia para ele. Pode ser. Carlos, antigamente a gente tinha um subflow porque várias situações eram roteadas para ele. Hoje em dia a gente só tem mais uma. Então pega essa lógica e leva para o flow que só usa ela. E desativa o subflow que não está mais sendo. Para a gente evitar a quantidade de flow ativo, por quê, pessoal? O flow ele também consome tempo de processamento na plataforma. Tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Lembrem-se, estamos trabalhando como uma ferramenta para melhorar o uso dos nossos usuários. Para melhorar a experiência dos nossos usuários. Se a gente não leva tempo de processamento em consideração, daqui a pouco a pessoa está levando 10 segundos para atualizar uma página por causa de um monte de automação que a gente construiu que não foi otimizada. Pô, Carlos, mas é só 10 segundos. Beleza. A, você não é o usuário que está esperando 10 segundos. B, você não sabe quantas vezes essa pessoa tem que ficar esperando 10 segundos naquele dia de trabalho. Né? Então, vamos sempre ter o foco em melhorar o processamento, melhorar a experiência do usuário. Show? Pessoal, o nome desse elemento aqui é classificação de coleção. Como eu falei para vocês, vocês pegam uma coleção e vocês organizam ela do jeito que é melhor para vocês. Tá? Aí vamos lá, galera. A atribuição
ele é quando a gente pega uma variável e atribui um valor para ela. Ok? Porque no Flow a gente pode criar variáveis. Então, a atribuição a gente vai pegar um valor e vai colocar numa variável. Tá? Um valor que exista no Flow, que a gente já buscou, que a gente já criou, que a gente já acessou, e vamos colocar na variável. Ou vamos colocar um valor num registro antes de salvar esse registro. E o antes de salvar, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Tá? Quando a gente usa assignment e um registro, não salvamos esse registro ainda. Usar o assignment como um registro é a mesma coisa, pessoal, de quando a gente abre um registro na plataforma, começa a editar algum campo dele e não faz mais nada. Fica aquela tela aberta com o registro, né, com alguma informação alterada e os dois botões de save e cancelar, de salvar e cancelar, aparecendo ali. A gente ou vai salvar o que a gente mexeu ou a gente vai cancelar. O assignment, o seu registro está nesse estado. A informação que você usou por assignment ainda não está na base. Tá? Ainda não foi implementada no seu registro. Para que seja usado, aí precisa, para que seja salva, aí a gente precisa usar o elemento de atualizar registro. Tá bom? Decisão. Gente, a grosso modo, if else. A grosso modo, um elemento de decisão é um if else. Que a gente pode adicionar várias condições, que a gente pode colocar várias lógicas nessas condições, tá? Mas a grosso modo, ele é uma decisão de if else. Só que com muito mais caminhos, tá? Não obrigatoriamente, o nosso elemento de decisão vai ter 2 caminhos, verdadeiro e falso. Né? A gente pode adicionar 3, 4, 5, 6, quantos caminhos a gente achar necessários. Tudo bem? Já vi Flow construído com 8 possíveis resultados. Tá? Loop. Loop é que nem o loop de programação, pessoal. Nós temos uma quantidade de registros, de variáveis, uma lista com vários itens nela, e nós queremos passar por cada um desses itens, até achar o item que a gente está buscando. Ou até a gente passar por todos os itens, para a gente poder, no final das contas, extrair uma informação. Tá? Exemplo, pessoal. Exemplo muito bobo de loop, né? Só para ajudar a trazer o pensamento de vocês. Eu trago uma lista de nomes. Boto na mão de vocês e falo: gente, quantos nomes tem aqui? Vocês vão pegar, vocês vão ver. 1, 2, 5 nomes. O loop vai ser para a gente contar, por exemplo, quantos nomes tem ali. Tudo bem? Tem ferramentas na plataforma que fazem contagem sem precisar ser automação, mas a gente não vai entrar nessa seara por hoje. Beleza? Vou fazer uma pausa para beber um gole d'água. Alguém, por favor, tem alguma pergunta? Deixar o fala até não poder mais. Então vamos embora, vamos prosseguir. E se chegar a dúvida, pessoal, eu Dimar, Kenny, me cutuquem aí para poder eu responder. Tá? Beleza. O transform, pessoal, o elemento de transform, ele ainda está sendo melhorado. Ele é um elemento novo. Ele serve justamente para a gente fazer o que o nome fala: transformar informações. Ok? Quem já mexeu com código aqui já deve ter se deparado com situações que você recebe um código em XML, você tem que passar para JSON, ou você recebe em JSON, tem que passar para XML, ou qualquer outro formato louco que seja. Né? Quando a gente está fazendo Apex, por exemplo, que a gente precisa fazer algum tipo de chamada HTTPS com login, a gente às vezes tem que fazer transformações de dados, né? Por causa de como que a plataforma que vai receber essa chamada trata eles. Então, o elemento de transform, ele serve para isso. Não vamos mexer nele agora, isso aqui é de iniciante, só estou realmente dando um passadão, para vocês saberem. Tá? Classificação de coleção, como eu falei, vai ordenar uma coleção que vocês têm, tá bom? E filtro de coleção vai fazer... O transformer, só o Luiz Santana, poderia ser usado para converter de string para número?
Acho que é isso, né, Luiz? Não sei se foi essa etapa que você estava perguntando. Isso mesmo, obrigado. Isso. Sim, mas aí seria usar um elemento poderoso para fazer uma coisa que com fórmula a gente consegue. Foi quem que perguntou? Luiz. Luiz, você conhece as fórmulas do Salesforce? Já viu pelo menos alguma delas? Já vi, já usei. Concordo com você que realmente dá para fazer isso. Show. Assim, a sua pergunta, eu acho a sua pergunta pertinente, tá? Eu de forma alguma tô minimizando o valor dela. Mas é só para a gente poder entrar naquela situação de que, cara, aí vai ser um elemento sendo executado, mas, Carlos, são milissegundos. Tudo bem. Num flow pequeno, é milissegundos. Imagina que você faz um flow gigantesco. Vamos sempre tentar pensar na escalabilidade, né? Essas transformações mais simples, de informações que estão aqui dentro, e você pode tratar como uma fórmula, vai numa fórmula. É mais rápido, né? Vai pelo contexto do flow. Mas sim, cara, poderia ser usada para esse tipo de transformação. Eu vi até aqui, aí agora eu vi aqui o comentário da Monique. O Data Mapper. O Data Mapper Transform, ele é antigamente Data Raptor, né? Ele servia para fazer essas transformações de informações. Se ela veio de um jeito, né? Se ela veio num formato, a gente pode fazer ela sair no outro para poder ficar mais adequado. O Nathan, eu acabei de ver ali o comentário que o Nathan fez, importante alertar de não ter nenhum dos elementos ali de baixo, de data, dentro de um loop. Obrigado, Nathan. Isso é um ponto muito importante. Vou levantar essa bola já. Meu Deus, eu já estou há meia hora falando e a gente ainda não chegou no hands-on. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Vamos fazer assim, Eudimar e Kenny. Vou acelerar aqui na explicação, começar os cenários de mão na massa, e aí a gente vai fazendo isso, o pessoal vai construindo, vão perguntando, e eu vou ao mesmo tempo. Acho que falta só os elementos ali de data, cara. Pode finalizar. Tranquilo. Tá. Não, o que eu quero dizer é, eu por enquanto não vou responder o que o pessoal perguntar. Só para eu poder já dar pelo menos o primeiro cenário. Fechou. Tudo bem? Tranquilo. Bom, pessoal, vamos acelerar aqui então. Já vou entrar daqui a pouco nesse ponto que o Nathan falou, galera. Então, os últimos elementos que a gente tem aqui, tá? A gente vai ter criar registros, o nome é autoexplicativo. A gente vai escolher qual é o objeto que a gente quer criar registro, vai colocar os valores, ou manualmente, ou vindo de variáveis, e quando ele for executado, vai criar aquele registro, ou registros, que ele pode ser usado para bulk, né, para criar em massa. Atualizar registros, ou a gente vai atualizar ele a partir de variáveis, ou a partir de modificações que aquele registro teve durante o fluxo, tá? Ou registros, ok? Ou informação manual que a gente botou ali. Obter registros. Get record é obter registros. Porque quando a gente tem um fluxo, pessoal, acionado por registro, o único registro que existe no nosso fluxo é o que disparou ele. Só tem um registro, só tem um registro com informações dentro do fluxo. O que disparou o registro, tá? Se eu preciso de algum registro que a informação ainda não existe aqui, eu preciso de um get record. Exemplo muito simples. Eu tenho uma ficha aqui com as informações de uma oportunidade, tá? Uma folha de papel com as informações de uma oportunidade. Aí eu estou olhando aqui, ok, estou vendo aqui que é da empresa Acme. Eu preciso de algumas informações que existem no registro de Acme. Eu vou lá no armário, onde eu guardo as informações, né, onde eu guardo a ficha da empresa Acme, pego a folha, ou as folhas, que seja. Agora eu tenho as folhas na minha mesa para poder consultar as informações necessárias. O Get Record é isso, é pegar a informação que está no banco de dados e botar dentro do Flow, para que a gente possa trabalhar com ela, tá bom? E o Delete Records, que é para a gente deletar registro, ou registros, tudo bem? Bom, galera, vamos para o primeiro cenário, tá? E como eu falei no começo, não vamos trabalhar com personalizações. Campo personalizado, tipo de registro, nada. Vamos criar um flow, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou ler aqui para vocês o que eu anotei. Tá meio vago de propósito. Atenção a isso, galera. Tá meio vago de propósito, ok? Eu preciso dessa interação de vocês, tá? Tá meio vago de propósito. Vamos lá. Primeiro cenário que a gente vai construir, pessoal. Quando
a gente tiver uma oportunidade fechada e o valor dela for acima de 100 mil reais. Ok? Então, o primeiro cenário é quando fechar uma oportunidade, quando uma oportunidade for fechada, com um valor de acima de 100 mil reais. Tá bom? O que a gente tem que fazer? A gente vai precisar salvar no campo descrição da conta daquela oportunidade um texto que tenha a data de fechamento da oportunidade e o valor. Tá bom? Então, data de fechamento da oportunidade e valor. Se vocês quiserem adicionar um pouquinho mais no texto, tudo bem, sintam-se à vontade. Tá bom? Então, ó, de novo. Quando uma oportunidade for fechada e o valor dela for acima de 100 mil reais, a gente tem que ir na conta, que é dona daquela oportunidade, ir no campo descrição daquela conta e salvar naquele campo a data de fechamento da oportunidade e o valor daquela oportunidade. Tudo bem? Beleza? Vocês aqui, ó, e eu já vou dar uma colher de chá para vocês, galera, para ajudar. Aqui vocês precisam testar, ó, a habilidade de vocês de filtrar quais registros vão disparar o flow, porque ali na nossa ferramenta de start, aqui na nossa ferramenta de start, a gente vai determinar qual tipo de registro, quais registros disparam esse flow e quais não disparam, ok? Então esse é o primeiro ponto. Nós vamos trabalhar com variável, já estou dando essa dica para vocês, variável. Vamos trabalhar com obter registro e vamos trabalhar com atualizar registro. Tudo bem? Beleza, galera? Então, mão na massa. Eu não vou construir esse flow ainda. Vou dar um tempinho para vocês que vocês possam quebrar a cabeça construindo. E vamos embora. Podem começar. Estou aqui para tirar dúvidas à medida que vocês forem fazendo. Ou se vocês quiserem perguntar mais detalhes sobre esse cenário que está vago de propósito. Pessoal iniciante, principalmente, podem usar o chat aqui, mas seria interessante abrir o microfone para poder vocês expressarem melhor a dúvida. Isso. E eu gosto de ouvir a voz de vocês. Pô, gente, desculpa aí, eu vou pedir só para repetir mais uma vez, assim, quando a oportunidade for fechada e for maior que, o valor for maior que 100 mil, é? Isso aí. Vou repetir, tá bom? Tá bom. Vamos lá, pessoal. Quando uma oportunidade for fechada, e fechada ganha, tá, pessoal? Porque a oportunidade fechada, ela tem fechada ganha e fechada perdida. Estamos falando de fechada ganha, tá, pessoal? Quando a oportunidade for fechada ganha, temos que ir na conta, no registro de conta dessa oportunidade, e salvar no campo descrição a data de fechamento daquela oportunidade e o valor daquela oportunidade. Ok? Salvar a data de fechamento e o valor da oportunidade, né? Isso. Se a pessoa quiser adicionar um textinho a mais para ficar um negocinho dinâmico, beleza, sem problema. Mas as duas informações mínimas que precisam ter é data e valor. Vou dar uma dica aí, gente. O objeto é oportunidade. E a conta, não esqueça da conta. Account. Gente, que foi em inglês é account, né? Tem isso, né? Valeu, Kenny, obrigado. Kenny é sempre salvando a gente, pô. Não, e eu ainda devo ter falado errado, porque o Edmar falou de account, achei que era oportunidade ganha aí. Mas tem uma atualização aí, pô, no account. Ah, não, é que eu ainda estava aqui na parte inicial ainda. Aí, gente, só para aproveitar e justificar para vocês por que tá vago, tá? Vocês precisam exercitar essa construção na cabeça de vocês e vocês precisam perceber se as informações que eu dei, apesar de vagas, são suficientes para vocês construírem ou não, né? E não estou... Anotou certo.
A nota certa, Edmar. E eu não estou menosprezando vocês se vocês não entenderem o que precisa ser feito com essa descrição vaga. Tá? Eu estou apenas tentando segurar algumas informações que, se eu desse logo de cara, seria a mesma coisa que eu falar para vocês exatamente o que fazer no Flow, em termos de elemento, o que colocar, onde colocar, né? Então, eu quero construir esse raciocínio em vocês. Vocês precisam passar um pouco por esse desconforto de, mas isso aqui, eu tenho tudo que eu preciso? Lembrem do que eu falei no começo. Montem o algoritmo, montem a lógica na cabeça de vocês, num pente da vida, num pedaço de papel e caneta, tá? E vão embora. E vão criando. Até para ficar mais claro que o Carlos está falando ali, esse finalzinho, você pode ir no papel e caneta aí anotar qual elemento você usaria, né? Não só a lógica, assim, daí você fala, usaria tal coisa, para não construir, de repente ter que ficar correndo na hora da construção. Então faz esse rascunho e depois constrói com ele ali. Ou já manda para ele a dúvida aqui, gente. Daí você vai corrigindo o seu rascunho. Teve um colega que mandou aqui agora há pouco, né, mais cedo aqui no chat, quando eu falei da questão da lógica, é a receita de bolo. Façam um passo a passo do flow de vocês, sabe? Façam um passo a passo de o que vocês vão ter que fazer, né? Na ordem que elas têm que acontecer, que aí vocês vão perceber que depois que chegar no flow, é apenas vocês colocarem os componentes ali, do jeito que precisam ser colocados. Se tem aquele guerreiro viking aí que quiser mostrar a tela, pode mostrar, gente. Uai, se alguém quiser, eu paro de compartilhar aqui. Se quiser mostrar aí, vai sentar na mesa com o Odin em Valhalla. Quiser compartilhar a tela, eu paro aqui. A única coisa que eu acho engraçada desse tipo de apresentação é que, neste momento, as pessoas estão concentradas, né? Sim. E se fosse, por exemplo, eu, uma das pessoas que estaria fazendo, talvez eu já tivesse mutado o meu fone de ouvido para eu poder prestar atenção no meu raciocínio. Ó, aí vai compartilhar a tela, o Jonathan aí, ó. Já vou deixar ele em xeque. Vai compartilhar, Jonathan? Jonathan, safado. Bora, Jonathan, bora. Não, mas eu não posso falar não, porque o Jonathan tá chateado comigo. Você prometeu pra ele que você não... Tanta coisa, hein, Jonathan? Eita. Enquanto o pessoal está fazendo, Eudimar, já que a gente imagina, né, que o pessoal está concentrado, vou começar a construir o flow aqui em tela. Tá bom? Beleza. E aí depois eu passo por ele. Beleza. Depois eu explico o que eu vou construir. Né? Nesse momento, pessoal, acho que dá para até o Carlos dar uma interrompida se tiver passando por algum cenário que vocês queiram perguntar. Acho que ele vai... Se a qualquer momento alguém quiser perguntar, gente, fala, pergunta, que eu paro o que eu tô fazendo para poder responder. Por que isso tá fazendo aqui? Porque essa é a hora também, né? Pegar um tempo de boa ali. Exatamente. Não esperar ele terminar não, tá? Aproveitar essa dinâmica aí. Esses detalhes todos aqui, isso aqui é coisa que eu acho que eu posso explicar numa apresentação de intermediário. o Eudimar e Kenny. Então vamos embora, deixa eu explicar, Jonathan, sem problema, querido. Vamos lá. Você está perguntando dessa aqui ou disso aqui? Dessa aqui de cima? Vamos lá. Essas duas opções aqui, elas são o seguinte. No Flow, o seu Flow está em português ou está em inglês, Jonathan? Tá. Então, a primeira opção... mas eu vou traduzir para o pessoal, né, para poder facilitar. A primeira opção, pessoal, fala o seguinte, ó, toda vez que um registro for atualizado e tiver as condições necessárias.
Essa é a primeira opção que tem aqui para mim. Toda vez que o registro é atualizado e tem as condições necessárias. A segunda opção, apenas quando um registro é atualizado para atender às condições necessárias. Só nessa construção, Jonathan, você consegue perceber a diferença? Se não ficou claro, não tem problema, querido. Não tem problema, vamos lá. Veja aqui comigo. Quais são as condições que eu botei aqui? Ó? O campo valor, quantia, acima de 100 mil, certo? E o campo estágio, igual a... Perdão. Só um momentinho, Fabiana, você pode mutar seu microfone, por favor? Acho que é você, isso. Então, ó, o campo valor acima de 100 mil e estágio igual a fechado ganho. Certo, Jonathan? Jonathan? Show, beleza. Perceba, com essa primeira opção, Jonathan, se eu já tenho o valor maior do que 100 mil e se eu tenho o nome do estágio igual a closed won, né, fechado ganho, ainda assim, quando alguém mexer em alguma coisa nesse registro, o flow vai ser disparado. Mas nesta opção aqui, o flow só vai ser disparado quando o valor for acima de 100 mil e o estágio for igual a closed won. Exatamente. Na hora, quando o registro for atualizado e ele atenda essas duas condições, então ele só vai disparar quando essas duas condições tiverem sido atendidas, né? Então, se o valor for acima de 100 mil, mas o estágio estiver em qualificação, não vai disparar esse flow. Esse flow nem vai rodar. Não vai consumir limite de flow nem nada. Sacou? Boa. Fechou. Ficou claro agora, Bruno. Obrigado. E aí vamos lá. Mas aí vamos retomar aqui um raciocínio comigo, Jonathan. Por que esse tipo de decisão é importante? É para garantir que a gente não consuma DML, não dispare o flow em um registro que não precisa, no caso, né? Consumo de DML é por flow, tá? Então, cada flow tem o seu limite de consumo de DML. Porém, é essa a ideia do que você falou. Para que a gente não tenha um flow sendo disparado, consumindo o processamento da plataforma desnecessariamente. Sacou? É exatamente o que você falou. Porque senão, cara, cada vez que eu atualizasse ele com uma informação de mudou o estágio para alguma outra coisa que não é fechado ganho, salvei outra informação de quem é o proprietário da conta, mudei o proprietário, vai sempre disparar o flow. Entendeu? Boa. Show. Pessoal, vou continuar construindo aqui. Será que poderia ir falando o que você está pensando durante a construção do flow, Carlos? O que você está fazendo cada coisa? Ah, tá. Obrigado por já explicar ali, Odmar. Eu continuo aqui. Boa noite, Carlos. Oi, boa noite. Uma dúvida ali nessa questão que você explicou ali para o Jonathan. Naquela primeira opção, você pode dar algum exemplo de porque ali a gente eu entendo, né, que a gente está colocando a condição justamente para o flow ser acionado só nessas duas nesses dois valores, né? Isso. E aí por que teria essa opção de cima, que pelo que eu entendi, quando você colocar qualquer valor, ele também acionaria, correto? Isso. E aí se esses dois valores estiverem sendo atendidos. Na de cima, né? Isso. Porque na de cima... Não, desculpa. Faz a sua pergunta, Pedro. Desculpa, eu não quero te interromper. Vai. Não, é muito nessa pergunta, porque o que eu entendi, essa opção de baixo, ele só vai acionar se for acima de 100 mil, né? E se for causa-ganho. Na de cima, o que eu entendi é que, por exemplo, no estágio, se for qualquer outro estágio ali, ele também iria acionar, mas ele não estaria no filtro ali, né? É isso? Entendi a sua dúvida. Não é isso não. Vamos lá, vamos numa oportunidade aqui. Tá bom. Tá vendo minha tela aí com oportunidades?
Tô vendo sim. Vamos lá, vou abrir essa primeira aqui. Então, temos aqui os detalhes da oportunidade, tá? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, o amount e temos aqui o closed one, certo? Que é o Ok. start. Beleza? Esse amount tá acima de 100 mil? Sim. Beleza. Esse closed one é o que a gente quer? Yeah. Beleza. Só que já fechou essa oportunidade, concorda? Concordo. Ela não tem mais que ser trabalhada porque já fechou, não tem mais nada nela que a gente precisa mexer, tá? Uhum. Se a gente seleciona, vou voltar para o Flow, vou voltar para a aba do Flow. Se a Uhum. gente seleciona a primeira opção, ok? Uhum. Vamos voltar ali no registro comigo. E eu venho aqui e mexo no campo Lead Source, por exemplo. Você concorda comigo que o amount é maior do que 100 mil e o estágio é closed one? Sim. Mas eu não estou mexendo mais em coisas que tem a ver com ela ter sido ganha. Eu talvez só esteja atualizando uma informação. Tá. Entendi. Para fins de relatório, por exemplo. Uhum. Certo? Entendi. Uhum. Porém, se eu estiver nesta opção e eu mexer ali no lead source, vai disparar o flow de novo. Tá, entendi. Então ali ele não fica nesse filtro. Exatamente. Qualquer campo que você atualizar, Isso. ele vai pegar. Tá. Isso. Se essas duas condições são atendidas e você E bota ele mexe aqui, em outro campo. Uhum. exatamente. Não Tá, importa se tá. você mexeu nestes campos. Aí é que está o Entendi. contrato. Né? Essa primeira opção significa que se eu mexer em qualquer campo deste registro e Uhum. esses dois campos batem, Tiverem. Uhum. vai rodar o flow. Uhum. Agora, aqui é se na hora que o registro foi atualizado, Só bateu esses esses dois. dois aqui. Exatamente. Entendi. Exatamente. Certinho. Obrigado aí. Nada. Mais alguma pergunta disso aí, pessoal? Na realidade, é só um complemento que eu ia comentar que tem tudo a ver com o que você comentou. É mais ou menos assim, com essa opção de baixo, eu quero garantir que o meu flow ele só rode quando as primeiras condições que eu estou dizendo que me defina como sendo de entrada aconteça uma vez só. Porque senão, na outra opção, ele sempre vai achar que a condição está se repetindo. Às vezes eu só vou colocar uma informação lá de a data que eu falei com a pessoa, a data que precisou ajustar. Então, faz muito sentido, né? Eu quero dizer assim, meu flow só rode quando for maior que 100 mil e fechou. Aí isso aconteceu uma vez. A segunda vez que eu for salvar aquele registro, isso não é mais uma realidade. Só é a realidade da primeira vez. É isso, né? Exatamente. Exatamente. É exatamente isso, Luiz. Tá? Muito obrigado por esse complemento. Ficou bem mais claro do que eu ia explicar mesmo. Alguma outra pergunta, pessoal? De qualquer outra coisa, tá, gente? Não precisa ser só disso que está na tela, tá? Alguma outra pergunta? Tudo bem, vou continuar construindo. Bateu dúvida de novo, pessoal? Podem me gritar.
botar com amarelo. Nessa hora que o pessoal me viu refazendo a coisa, pensa, como é que isso daí está apresentando se ele nem sabe o que ele está fazendo? Sem edição, gente. Sem edição. No YouTube a gente coloca edição. Não precisa, não. Erros fazem parte da natureza humana. Tem vergonha deles. Monique e Paula, já vou responder essa dúvida de vocês aí, mas errado não tá não, tá? Não se preocupem não. Não se preocupem com isso não. Qual é esse aqui? Brilliant. Que tem 1.0 ali? Não botei. Onde é que tem isso? Vou colocar isso aqui. Ah, tá. Agora. Opa. Alguém abriu o microfone ali? Para perguntar? Não. E pode ver. Tudo bom. Acho que
Pegando esse ponto zero. Carlos, eu fechei seu áudio sem querer e não consigo ativar. Tudo bem, eu estava pensando aqui sozinho. Fala, Rodrigo. Eu vi que o Rodrigo está. Beleza, fala para mim. Eu acho que não está ativando aí, Carlos, porque ali no critério de entrada está maior que 100 mil. Ele não está maior ou igual a 100 mil. Você está colocando 100 mil lá no trigger. Obrigado. Matheus. O Matheus perguntou isso daí antes ou depois do Rodrigo ter falado aí agora? Ah, o Matheus perguntou ali. Mais alguém perguntou isso? Junto. Então, é por isso que eu gosto de falar com gente inteligente, pessoal. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Isso é maravilhoso. Vamos lá. O stage eu tenho que mudar também. E você deixou só para ver se a gente estava prestando atenção, né? Foi verdade, hein? Tá pensando o que é, rapaz? Mas é isso mesmo, gente. Mas é isso mesmo. Eu fiquei fazendo aqui porque eu queria que vocês respondessem mesmo. Vocês tinham que ver uma apresentação que eu fiz uma vez para uma galera, né, Odimar, que eu fiz uma colega ter certeza que eu não lembrava de umas informações só para ela estar no slide seguinte. Obrigado, Rodrigo, e obrigado, Matheus, por vocês terem participado, vocês terem prestado atenção nesse detalhe. E isso é muito importante, porque a gente precisa também prestar atenção na hora do debug. Porque às vezes a gente mesmo já está tão ali focado no que a gente está fazendo que a gente nem percebe que a gente nem está debugando do jeito correto. Tá? Bom, vamos lá. Antes de eu explicar, alguém mais tem toque quando os conectores não ficam simples? Todos temos. Todo mundo tem, Natan, não se preocupa não. Você não está sozinho nessa, não. Monique e... Foi quem que falou com a Monique? E Paula. Sim, nós podemos utilizar a opção de Update Related Records, tá bom? Só que essa opção, ela já é um pouquinho mais avançada do que você fazer o Get Record e depois você fazer o Update. Eu queria fazer o pessoal construir essa lógica de rodar um Get Record, rodar um Assignment e rodar um Update. Mas o que vocês fizeram funciona perfeitamente, tá? Não precisam se preocupar não, tá bom? Eu vi alguém perguntando aqui também uma coisa sobre usar a variável, o Cleverton. Pode usar a variável direto no Update ao invés de usar o Assignment? Pode, Cleverton, pode sim, tá? Utilizar a variável é uma forma da gente ter uma boa prática. Por quê? Porque aí a gente vai fazer a variável atribuir a informação, tá? Para só rodar o update record lá no final do nosso fluxo. Este fluxo aqui específico, ele é curtinho. Ele só tem 3 elementos executados. Agora, quando você tem um fluxo enorme, com vários elementos a serem executados, você quer reduzir a quantidade de vezes que você tem os elementos de DML, de transação DML. Aí só para explicar para vocês, pessoal, o que são os elementos de transação DML? Quando você cria um registro, quando você atualiza um registro e quando você deleta um registro. Tá? Cada vez que você roda um elemento desse, uma transação DML. Entenderam? Então, Cleverton, pensando na sua pergunta, você imagina que o seu flow é enorme, ele pode seguir por vários caminhos diferentes, né? E esses caminhos eles têm ramificações. Você imagina que a cada vez que você quer adicionar uma informação no seu flow, você usa um update record ao invés de você usar um assignment. De repente você consumiu 50 transações DML, né? E você está na metade do seu flow. Quando você podia ir colocando isso tudo através de variáveis,
para só rodar uma transação DML quando o seu flow efetivamente terminar de rodar. Então, a última coisa que meu flow vai fazer é salva a informação no registro. Uma transação DML. Entendeu? Aí é questão de boa prática, tá? Alguma outra pergunta, pessoal? Ou posso explicar aqui? Parte explicação. Então, vamos embora. Vamos para a explicação, galera. Então, vamos lá, ó. Nossa, eu tinha feito 4 cenários para a gente trabalhar. Vamos ter que fazer outro evento de flow para iniciante, hein, pessoal? E já não é mais iniciante, né? Vai ser iniciante já com conhecimento. Quem participar do segundo aí já não é tão iniciante. Pode ser, pode ser. Mas é assim mesmo, Carlos, a gente está curtindo. Ah, que bom. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer para o flow qual é o objeto. Para qual objeto ele tem que olhar. Ok? Então, nós escolhemos o objeto oportunidade. Por quê, galera? Vamos lembrar. É quando um registro de oportunidade for fechado ganho e tiver o valor acima de 100 mil. Ok? Quando que esse flow vai ser disparado? Quando um registro for criado, quando ele for atualizado, quando ele for criado ou atualizado, ou quando ele for deletado. Como no nosso exemplo específico, eu quero registros atualizados, tá? Porque supostamente essas oportunidades já existem em prod e a gente só quer que o flow rode quando elas forem fechadas, ganhas com mais de 100 mil, vou botar só para atualizado. Mas vocês poderiam botar como criado ou atualizado se o flow de vocês englobar registros recém-criados, tá bom? Condições de entrada, né? Nós queremos que as seguintes condições de entrada sejam atendidas. O campo valor seja maior do que 100 mil e o próprio Matheus e o Matheus e o Rodrigo chamaram a atenção para uma coisa, né, que eu estava fazendo de errado, que é eu não estava botando mais de 100 mil. Perceberam? Mais de 100 mil, porém, em closed one, o fluxo não ia rodar. Ele não estava sendo executado. Tá? Então, valor acima de 100 mil e o estágio tem que ser igual a closed one, fechado ganho. Eu escolher a opção de rodar o fluxo apenas quando o registro é atualizado para atender aos requisitos. Então, se eu tenho o valor acima de 100 mil e ele está em fechado ganho, ele vai rodar. Se depois eu mexer em qualquer outra informação desse flow, ele não vai rodar. Por quê? Porque esses valores já tinham sido colocados ali. Eles não foram alterados. Ok? Beleza? E aí, ó, Paula e... Peraí, como é que é o nome das moças que falaram? Paula e Monique. Paula e Monique, como vocês escolheram esta opção aqui, de ações e registros relacionados, aquela opção de atualizar registros relacionados no elemento de update record, ela é possível, né? Porque a gente está rodando um tipo específico de flow, que é esse aqui. Se tivesse sido por esse aqui, não teria essa opção, tá bom? Mas não se preocupem, como eu já falei, a gente não precisa entrar a fundo nestes detalhes agora, ok? Done. Bom, então, se o nosso registro, né, de oportunidade disparar esse flow, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Aí, de novo, pessoal, aqui o que eu estou fazendo é explicando conceitos mais básicos, ok? Do jeito que eu construí aqui, é para ajudar a reforçar certos conhecimentos, tá bom? Então, eu vou buscar a conta. Qual conta, Carlos? A conta onde o ID dessa conta seja igual... O que é esse record, Carlos? Record é uma variável global que existe em todos os flows acionados por registro. Tá, e o que tem nessa variável, Carlos? O registro que acionou. Tá bom? Então, o flow já traz para você o registro que acionou com todos os seus campos. Ok? Chamada record, cifrão record. Ok? E aí a gente vai entrar
no registro que disparou esse flow, vamos entrar na conta e vamos pegar o ID. Ok? Carlos, eu vi que quando você estava criando aí, apareceram duas opções de ID da conta. Apareceu este campo Account ID e apareceu um account com setinha na frente. Qual é a diferença? Eu estou ouvindo vocês perguntando. A diferença é que aqui nós estamos olhando para as informações que estão no campo. Tá? E aqui nós vamos entrar no registro de conta para poder buscar alguma informação daquele registro de conta. Ok? Mas, Carlos, se nós temos já o Account ID aqui, por que a gente não vai pegar esse Account ID? Ok? Porque, às vezes, pessoal, o Account ID... Na verdade, deixa eu ver se ele vai pegar aqui o name. Ele não pega. Quando a gente tem esse Account ID aqui, ele pode bagunçar com o nome, porque este campo, na verdade, ele é composto de duas informações. O ID do registro relacionado e o nome do registro relacionado. Ok? Sabem quando vocês abrem um registro no Salesforce e aí o registro relacionado está lá, como em azulzinho, como link? Então, é porque ele é um campo com duas informações, o nome e o ID. Então, para garantir que eu estou pegando efetivamente o ID, eu entro na conta e aí sim eu vou no seu campo ID. Ok? Então, nós vamos buscar a conta que o ID dela seja igual ao ID da conta proprietária daquela oportunidade. Só queremos um registro, apenas o primeiro, porque também só vamos achar um. Né? E vamos automaticamente salvar todos os campos. Essas opções aqui, depois eu posso explicar mais profundamente, elas são um pouquinho mais complexas, não tão para iniciante assim. Obtemos a conta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... perdão. Quase pulei. A gente agora precisa criar o texto de descrição que a gente quer colocar na nossa oportunidade. O que a gente vai fazer, então? A gente vai criar, né? Eu criei, por exemplo, um template de texto. Por que você criou template de texto, Carlos? Mas eu vi que antes você estava criando uma variável. Porque o campo que a gente tinha para colocar o valor da variável, ele era menor. E como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto dessa caixinha de texto aqui maior, que é mais fácil de eu ficar mexendo e tudo mais. Tá? Mas a gente poderia ter usado como uma variável de texto também. Tá bom? Carlos, eu vi que você também foi fazer como fórmula. Por que você saiu da fórmula? Porque na fórmula a gente teria que estruturar ela como uma fórmula. Né? Não dá para você dar espaço, parênteses e tudo mais, porque a gente está fazendo uma fórmula de texto. Ok? Fica mais complexo. Então, template de texto, modelo de texto, se eu não estou enganado, em português, né? Eu escolhi uma variável como modelo de texto. Carlos, eu não vi. Onde é que você criou isso? Eu vim aqui em novo recurso, modelo de texto. Tá? Modelo de texto. E aí, dentro do modelo de texto, botei um nome para ele. Modelo de texto só vai ter nome de API, tá, pessoal? Botei um nome de API para ele. Carlos, por que você está chamando atenção para só ter nome de API? Nome de API não pode ter espaço. Tá? E aí vocês vão perceber que eu usei, que é meu case. A primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Ok? E aí aqui eu escrevi qual é o texto que eu quero. Carlos, o que é esse record close date e esse record amount? A gente vem aqui, ó, inserir um recurso e a partir daqui a gente pode pegar informações existentes no nosso flow para serem adicionadas como parte do nosso texto. Ok? Então, a gente vai entrar no record, o registro de oportunidade que acionou o flow, e vai buscar o campo close date, data de fechamento, né? Que já existe na oportunidade. Ou então, nós vamos entrar no record e vamos procurar o campo amount, valor. Beleza, galera? Quando a gente clicar aqui, ele vai ser automaticamente inserido aqui no nosso texto, no último local que a gente tinha clicado. Nem sei onde é que tá. Vamos ver onde é que é. Vamos botar expected revenue para vocês verem. Ó, aqui no final. Viram? Vou cancelar.
Ok? Então, depois da gente obter a nossa conta, a gente vem no assignment, na atribuição, e diz que o campo descrição da conta que a gente obteve vai receber a nossa variável de texto, nosso modelo de texto. Ok? Feito isso, lembram? Quando a gente faz o assignment, o nosso registro está nessa aparência aqui, ó, que uma informação foi salva, mas ainda uma informação foi alterada, mas ainda não foi salva, tá? Então, a gente está nesse estado aqui, com o assignment, para depois a gente usar o update record, onde a gente vai pegar o ID e todos os valores de campos de um registro ou uma coleção. Qual é o registro ou coleção? A conta de get account. Por quê? A variável já atribuiu o valor lá. Ou eu poderia ir manualmente fazendo isso tudo, tá bom? Pessoal, do que eu construí aqui, dúvidas, querem que eu volte em algum ponto? Alguém falou. Rodrigo, valeu, Rodrigo, obrigado. Account ID seria o campo da oportunidade que relaciona a corrida da conta? Sim, Matheus! Isso mesmo. Todo campo lookup, ele vai lookup ou master detail, tá, Matheus? Ele vai trazer o ID com o nome. Ele vai fazer essa junção de ID e nome, ok? Obrigado, Luiz. Obrigado, Rodrigo. Não sei se estão mais aí ainda ou se já saíram. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer pra gente manter o horário aí combinado para respeitar o tempo de todos. Agradecemos aí a participação. E quem ainda está aqui, a gente gostaria que ficasse um pouco. Eu e a Kenny, a gente preparou um mimo aí para vocês, né? Para quem ficou. A gente quer sortear um curso lá da Udemy com esse tema, né? Então a gente tá... Só os meninos que acabaram de sair, eles vão estar na lista, né? Enfim, depois a gente tem contato com eles para poder, se caso eles ganhem, né? A gente vai manter isso daqui. Carlos? O Jefferson me fez uma pergunta aqui, posso respondê-lo rapidinho? Pode. É só para o pessoal que tá aqui não sair, né? Sim. Se o requisito solicitasse para atualizar um campo em lead, como que eu faria? Aí, Jefferson, você teria que saber qual é o lead que você quer, tá bom? Para você fazer obter registro daquele lead, e aí você colocaria lá os parâmetros que identificam qual é o lead, e aí você faria o update dele. Aí você pode usar a atribuição e o update dele. Ele falou, na oportunidade, ele corrigiu ali, ó, Jefferson. Perdão, queria perguntar se fosse não. Ah, sim, tá. Você poderia fazer como eu fiz, atualizando a variável cifrão record, ponto campo, né? O campo que você quer, atribuindo nesse campo o valor que você quer, e depois você dando um update record. Ou você entraria no update record e você falaria que você quer atualizar manualmente ela, que tem essa opção também. Entendeu? Deu para entender, Jefferson? Show. Fechou, pessoal. Aí, Carlos, vai ter uma próxima, como que você quer dar um spoiler pra galera? Você quer pensar um pouquinho? Já tô te colocando em xeque aqui. Eu tenho mais 3 casos de flows que eu quero criar. Né? Que eu ainda considero que eles são, assim, para iniciante. O que eu acho que seria bacana a gente fazer? Vamos marcar um outro evento de flow para iniciante e um dos, abre aspas, deveres de casa, o pessoal assistir essa gravação para que aquela explicação toda que eu fui fazendo no começo, né, eu reduzi o tempo de explicação para a gente tentar ter mais tempo de mão na massa. Fechou, tá combinado. Aí, pessoal, já podem cobrar ele lá no LinkedIn, hein? Já pega o LinkedIn dele também, já vou participar. Compartilhar aí a Kênia, vai mandar ver no sorteio. Kênia está muda. Então, bora lá. Edmar, você vai mandar o link do que você pensou lá da Udemy?
Quem ganhar, gente, só entrar em contato aqui na sequência comigo com a Kênia, a gente já para poder fazer o envio do presente para vocês. Só para ir no e-mail certo, a gente vai mandar direto para não ir para no e-mail errado. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu colocar a lista aqui do pessoal. Vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Tem ordem alfabética. Só para considerar, gente, a lista foi gerada 19h47, tá? Então quem chegou depois desse horário, infelizmente, não vai estar na lista, tá? Prontinho, bora lá. Dirceu, tá aí ainda, Dirceu, para ganhar? Tá lá, tá na tela. Rapaz, eu jurando que eu ia ganhar mesmo. Caramba, hein? Parabéns, parabéns. Você chama a gente lá no WhatsApp. Pode mandar seu e-mail do Udemy se não tiver, ou já tiver o e-mail lá, eu já passo agora para você. Tá, joia, tá bom. Você costuma ganhar, Dirceu? Já tem o hábito de ganhar? Ela está dizendo aqui, minha mulher está dizendo. Já tem mais experiência já. Então já vamos cortar você das listas. De ganhar também e não estar presente uma vez. Posso complementar um negócio aqui, ô Edmar? Sim, à vontade. Agora galera que está aqui ainda, eu já tem algumas pessoas aqui que eu vi me adicionando no LinkedIn, botando lá para me seguir e tal. Pessoal, se quiserem me adicionar no LinkedIn, sintam-se à vontade, tá? Se quiserem lá no LinkedIn me mandar mensagem ou me mandar mensagem ali pelo WhatsApp sobre dúvida de Flow, podem mandar, tudo bem? Se alguém aí for meio louco que nem eu e falar, me dá um caso louco aí para eu construir um Flow, pode pedir que eu vou pedir que eu passo uns cenários escabrosos para vocês fazerem, tá bom? Tenho vários exemplos que eu posso dar, que vocês podem construir, caso vocês... porque tem gente que consegue ter a criatividade para criar um cenário próprio, tem gente que não. Né? Se quiserem pedir, cara, joga um cenário aí para mim, para eu construir um negócio, para ver se eu consigo fazer e tal, podem falar comigo, eu tô sempre à disposição. Joga um aí direto na sequência, pra gente postar, um caso louco, já fica pra gente... Um caso louco? Já posta, depois na sequência, pra gente postar no LinkedIn lá, linkado com isso, porque daí todo mundo que tá aqui já sabe que vai ter isso daí, e quem tá disponível... Então vamos fazer uma provocação. Já, mandei. Vamos fazer uma provocação. Eu só não vou entrar em detalhes específicos, tá, pessoal? De onde que eu tive que fazer isso para fins de manter certos anonimatos. Eu já construí um flow de tela. Então, já é diferente do acionado por registro, tá, pessoal? Eu já construí um flow de tela onde o usuário ia classificar um caso, tá? Ele ia classificar um caso olhando para um objeto de classificação. Então, nós criamos um objeto, tá? Vocês podem criar esse objeto, é um objeto personalizado, tá, pessoal, que a gente criou. Então, eu criei um objeto chamado classificação do caso, ok? E dentro deste objeto, a gente podia ter 5 tipos de classificações diferentes. O que determinava qual era o nível da classificação? Perdão, galera. Um campo pick list, que dizia se era nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Tá? O meu fluxo de tela... Carlos, rapidinho. E dentro desse objeto, podíamos ter 5 tipos de classificações diferentes. O que era? 1, 2, 3, 4, 5. 5 níveis diferentes de classificação. Entendi. Entendeu? Que era um pick list. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Só para o pessoal não achar que é tipo de registro e tudo mais. Tá? É um objeto que dentro desse objeto tinha um pick list. Para fins, pessoal, do nosso trabalho aqui, vocês precisam pensar em 3 coisinhas.
ok? Vocês precisam pensar qual é o registro acima da minha classificação, tá bom? E qual é o nível daquele registro, beleza? Esse cenário, ele vai pegar muito conhecimento de vocês. Então, olha só, como é que vai funcionar esse objeto, para vocês já terem uma noção. Esse objeto, ele tem o nome do registro, ele tem um lookup para o próprio objeto, classificação, e ele tem uma pick list chamada nível. Todo registro que for de nível 2 para baixo, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, tem que ter um registro de nível 1. E assim por diante. Todo registro de nível 3 tem que ter um registro de nível 2. Todo registro de nível 4 tem que ter um registro de nível 3. A Gabriela já está surtando ali com o que eu estou falando. Imagina se você trabalhasse com esse cenário como eu trabalhei na vida real. Foi uma doideira fazer esse negócio. Vocês estão conseguindo entender? Então, olha só. O registro de nível 1 não tem nenhuma classificação pai. Mas o registro de nível 2 tem alguém que ela olha de nível 1. O de nível 3, alguém que ela olha de nível 2. Pensem como se fosse uma árvore, né? Como se fosse uma árvore. Quanto mais para baixo você vai, mais opções você pode ter. Ok? E, Carlos, onde é que entra o fluxo de tela nisso daí? O fluxo de tela vai ser para o usuário ir escolhendo entre os níveis. Então, a primeira telinha, escolha qual nível 1 que você quer. E aí, todos os registros de nível 1 disponíveis. Ela vai escolher. Quando ela clicar em avançar, a próxima tela vai falar, escolha o registro de nível 2, que são filhos do registro de nível 1 escolhido na tela anterior. Ela vai selecionar o de nível 2. Avança. Escolha o registro de nível 3, dentre os registros que são filhos do registro de nível 2 escolhido. Vocês entenderam a ideia? Conseguiu anotar aí, Kenny? Conseguiu entender a lógica da coisa? A gente posta depois com o time do finalzinho da aula para eles reverem. Lá vai estar pro YouTube. Com a timestamp. Uhum. Vai ter que ter um corte aqui. A gente coloca lá o tempo lá e essa parte de tempo... Depois eu escrevo isso tudo pra gente compartilhar, Kenny. Pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, essas coisas todas. Fechou. Show? Beleza. Porque esse vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho. E aí? Beleza? Então, por exemplo, isso daí já é uma coisa um pouquinho mais avançada, que vai dar dor de cabeça para um monte de gente. E daí, Carlos, a gente pode colocar na chamada do próximo evento, mas eu acho que está muito avançado, talvez, para o próximo evento que você quer mostrar seus casinhos, para depois a gente mostrar em outro momento, porque o pessoal vai fazer e vai querer ver, né? Sim, com certeza. Até porque, pessoal, eu vou ter que construir de novo esse flow, porque esse flow eu construí, né, num cenário profissional, eu estava trabalhando, atendendo um cliente, eu não posso mostrar ele, mesmo que eu ainda tivesse acesso a essa ordem. Então, eu tenho que reconstruir esse flow. Eu também tenho que reconstruir. E não é uma coisa que dá para fazer como o que eu fiz aqui, mão na massa. Eu tenho que fazer todo um dever de casa antes para poder mostrar para vocês. Aí fica a proposta já, Carlos. Quando você estiver pronto para isso, a gente marca um corte de, sei lá, 1 hora, 40 minutos. Um dia específico, assim, sei lá, tá pronto. A gente solta. Quem tá aqui sabe do que vai ser o assunto, né? Vai estar se movimentando ali nas redes. Aí vem só para fazer esse tópico, fechamos. Sim. Vida que segue. Talvez é legal. Eu acho que o próximo que a gente pode fazer ainda nesses casos de flow mais simples, tá? Beleza. Vamos tirar a fotinha, gente? Quem tiver tomado banho aí, gente, abre a câmera. Aí é maldade você falar isso, porque eu ainda não tomei, mas eu não me preocupo. Eu não passei perfume, não, gente. Então, eu tô aqui, agora que o Eudimar levantou essa bola, eu tô assim, e se alguém já inventou a tecnologia de sentir cheiro pelo computador? Fizeram um flow aí, hein, pra um get cheiro. Oficialmente não posso contar pra você se eu já criei isso ou não. Culpado agora.
O pessoal ainda tá abrindo, Vambora, liga a câmera, galera, assim que eu gosto. Empolgação, vamos lá. O negócio que eu queria muito ter o pessoal participando foi praticamente só eu falando. Tadeu, você recebeu a blusa lá? O Maurício me mandou um print dizendo que tinha chegado a camiseta do último evento. Eu acho que a câmera dele tá com defeito, que ela fica preta. Tá começando, né? Vamos, gente, liga a câmera aí rapidinho, pessoal. Para mim aqui, algumas pessoas mais podiam ligar a câmera. Deve ser do notebook. Alô? Tá fechada a telinha. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Tá. Meu computador deu uma travada aqui. Eu recebi a camiseta sim. Tá aqui do lado. Eu até... mas você tá sem câmera ou tá fazendo inveja na gente? Não tá aparecendo? Minha câmera abriu aqui pra mim. Monique ligou ali a câmera dela também, muito bem, vambora. Tá, mas chegou a minha camiseta, muito obrigado. Tá vendo? Não fui só eu. A verdade é que hoje, pelo menos, eu fiz o cabelo para a apresentação, pessoal. Tadeu, depois posta lá e marca o Marco Maurício lá, que ele sempre traz uns brindes aí para nossa comunidade. Boa. Tá, eu vou marcar assim. Não tá aparecendo a câmera. Vamos para a fotinha então, rapidinho? Vamos. Um da Laci, já. Foi? Pode mutar daqui, eu podia respirar. Pessoal, não pode respirar para tirar foto. Aplicação, viu? Gente, agradecemos demais. Certinho. Então, brigadão aí, pessoal. Até a próxima. A gente vai combinar aí com o Carlos. Eu vou esperar a gravação porque eu não consegui fazer e acompanhar ao mesmo tempo. Tá, a gravação amanhã cedinho eu já subo ela. É porque ela demora para subir aqui na plataforma. Aí amanhã cedo eu já subo. Tá bom. Obrigadão, gente. Vou esperar o próximo. Parabéns, pessoal. Parabéns, Kênia, Odimar, Carlos. Valeu, obrigado, sim. Parabéns aí. Obrigadão aí, Cid Clay. Obrigadão a todo mundo. Valeu, pessoal. Parabéns, pessoal. Obrigado. Obrigado, Carlos. Valeu, boa gente. noite. Obrigado. Obrigada, até mais. Obrigadão, Carlos. Boa noite. Tchau, tchau. Carlos tá aí?